Anteriormente, Zoe estava pensando em como poderia ajudar Dallas, então, ela pede para a garotinha chamar ele. Dallas estava no celeiro fazendo suas coisas, achando que estava seguro, e ninguém o acharia lá. Ele se perguntou, por que em vez de Yuri, a senhorita Zoe sempre vinha à sua mente. No passado, Dallas mostrou um lagarto para Zoe, e ela achou fofo. Ela disse que também quer pegar um, então, Dallas a levou para o rio que ficava depois do vale. Zoe estava tentando ao máximo pegar um, mas ele sempre escapava de sua mão, e então, ela escorregou e caiu no rio. Ela se lembrou de como caiu no rio enquanto perseguia um lagarto, e Dallas a salvou sem pensar em sua própria segurança. No momento, ela segurava um lagarto de madeira, que lhe foi dado por Dallas, pois ela não conseguiu pegar um naquele momento. E enquanto Dallas fazia suas coisas, ele notou alguém atrás dele. E quando ele se virou, ficou chocado ao ver a garotinha em cima de seu cachorro, e rapidamente vestiu a calça. A garota perguntou o que ele estava fazendo. Dallas respondeu que ele só estava coçando, porque no calor do verão, os homens ficam com mais coceira naquele lugar. Ela então diz que a senhorita Zoe está procurando por ele, então, ele precisa se apressar e ir para lá. Zoe estava pensando que deveria dizer a ele para ter um relacionamento real, mas não com ela. Depois de um tempo, Dallas chegou. Então, Zoe diz para ele entrar. Ela reuniu coragem, mas ainda assim não conseguiu dizer para ele. Ela então começou a chorar, então Dallas agarrou, e perguntou se ele havia feito algo para chateá-la. Zoe o abraçou, e dizia para si mesma que não queria perdê-lo, porque o amava. Dallas também abraçou, e achou que era um sonho que se tornava realidade, pois não conseguia acreditar que estava abraçando sua senhorita. De repente, ele se distanciou dela, porque sua Excalibur tocou ela, depois de ficar excitado. Zoe perguntou se ele pensa nela todos os dias, e revelou que ela sem querer o viu fazendo no meio da floresta, enquanto chamava o nome dela. Dallas curvou-se diante dela, e pediu desculpas, por ter cometido um crime grave. Ela o segurou, e disse que isso a deixava feliz, por saber que ele gostava tanto dela. Ela então perguntou se quando fica grande, ele precisa usar a mão para acalmá-lo. Ele então respondeu que sim. Ela disse que os criados não têm quarto próprio, então deve ter sido difícil esconder isso todo esse tempo. Ela então ordenou que ele fizesse isso em seu quarto, pois ninguém pode entrar lá sem a sua permissão. Ela disse que esperaria por ele no lado de fora, para que ele pudesse levar seu tempo. Dallas hesitou em fazer, mas ela ordenou que ele seguisse seu comando. Depois de um tempo, ela estava no lado de fora, e estava ouvindo alguns sons estranhos. Ela se perguntou se ele está fazendo isso em sua cama, e se está pensando nela novamente. De repente, alguém chutou a porta, enquanto dizia, por que meu pente continua desaparecendo? Então ela fica preocupada, porque esqueceu que tem uma pessoa que pode entrar sem a permissão dela. Era Surin, que disse a Zoe para se afastar, pois ela queria escolher um de seus pentes. Ao mesmo tempo, Dallas estava ocupado com seu trabalho, enquanto pensava em Zoe. Ele ouviu a voz de Surin, e pensou que agora que a senhorita Surin havia perdido o pente novamente, ela não iria ouvir ninguém, e vai entrar no quarto da senhora Zoe para pegar um. Ele caiu em desespero, depois de perceber em que tipo de situação ele estava. Fora do quarto, Zoe estava fazendo o possível para impedir Surin de entrar, mas ela afastou Zoe, e abriu a porta. Dentro do quarto, ela encontra Dallas, que está semi-nu, e tentando se vestir. Ela então fecha a porta, e diz a Zoe que ela pode fazer isso com qualquer cara que ela quiser. Zoe tentou esclarecer o mal-entendido, mas Surin disse a ela para não se preocupar, e disse que não contaria a ninguém. Depois que Surin foi embora, Zoe estava tremendo e chorando, enquanto dizia que a odiava. Ela então se desculpou com Dallas, que estava pensando que iria morrer esta noite. Mas, Zoe diz a ele para não se preocupar, pois sua irmã não é esse tipo de pessoa. Depois de um tempo, Surin estava pensando que Zoe finge ser inocente, mas faz esse tipo de coisa. Ela se perguntou, quando será que ela começou a dormir com Dallas? Ela estava treinando, enquanto pensava que tinha seu casamento planejado desde sempre, e ainda não fez isso. Ela então pensa em Dallas, e se pergunta, como um escravo pode ter um corpo assim? Ela treina duro em frustração, enquanto grita, sai da minha cabeça seu bastardo. No dia seguinte, Dallas estava pensando em Yuri, e que foi muito bom o que eles fizeram ontem. Ele se perguntou como deveria se desculpar com Yuri, e então notou ela chegando. Ele chamou ela, mas então, Yuri diz para ele não falar com ela. Dallas pensou que esta é a primeira vez que ele vê Yuri com tanta raiva. Ao mesmo tempo, Zoe estava pensando na noite passada,
e que quando ela estava nos braços de Dallas, estava tão confortável. Ela balançou a cabeça, pensando que quando chegar a hora, Dallas encontrará uma boa parceira. Então, até lá, ela terá que cuidar bem dele. Ela então ouviu a voz de Yuri, dizendo que trouxe o que ela pediu. Depois de um tempo, ela estava escovando o cabelo de Zoe, e então, Zoe perguntou a ela como era a reputação de Dallas entre os criados. Yuri respondeu que ele é estúpido e impensado, e realmente frustrado às vezes, mas ainda assim, ele é forte e confiável. Yuri então perguntou a Zoe se ela gostava de Dallas. Zoe hesitou por um segundo, e então revelou que gostava de Dallas, o que chocou Yuri. Ao mesmo tempo, Ono apresentou uma garota a Madame, e disse que ela trabalharia como uma criada para eles. A Madame disse que os empregados que moram sozinhos têm mais liberdade, e é mais fácil juntar dinheiro, então, por que ela quer se mudar para lá? Ela respondeu que ouviu dizer que faltavam criados hoje em dia. Então, a Madame elogiou por ser atenciosa. Ono disse que essa garota se parece muito com a mãe, e que suas habilidades culinárias também são excelentes, então ela seria um ótimo complemento para ajudar na sala de chá. A moça então se apresentou, e ela é Ione, a filha da viúva. Depois de um tempo, Ono disse que a mãe dela não é o tipo de pessoa que mandaria a filha trabalhar lá, então perguntou o que aconteceu. Ione disse que ela implorou para sua mãe deixar ela ir para lá, mas ela não deu permissão a ela, e então, ela fugiu enquanto sua mãe dormia, o que chocou Ono. Ele falou que nenhuma mãe devia tratar sua filha como sua mãe fazia, então, ele concordou com que ela ficasse lá, e aprendesse com os mais velhos. Na verdade, o verdadeiro motivo de Ione ter ido para lá, foi para se encontrar com Ion. Ono estava olhando para ela, enquanto pensava que ela não conseguia nem responder a sua mãe, mas ela fugiu de casa, o que não parece nada bom. Depois de um tempo, Ion foi ao encontro da senhorita Zoe, pois precisava falar com ela. Ao mesmo tempo, Ione também chegou lá, e viu Ion. Ela ouviu dizer que já tem 25 anos, então gostaria de se casar no final do verão. Ione fica surpresa ao saber o que Ion pensava. Ela então achou que Ion era uma pessoa responsável, pois não se esqueceu da promessa de se casar com ela. Mas para sua surpresa, Ion pediu permissão para se casar com uma garota chamada Yuri. Ela congelou no lugar, e se perguntou, quem é essa garota Yuri? Ela então saiu correndo de lá, e começou a chorar, enquanto pensava que Ion alegou que ele seria o responsável por ela, mas na realidade, ele é apenas merda de cachorro. Enquanto isso, Zoe disse que pensa nos dois como sua família, que percorreram um longo caminho desde a infância, e pensar que esse evento aconteceria. Ela diz que está muito feliz, e disse que vai avisar sua mãe, para que possam se casar antes de acabar o verão. Depois de um tempo, todos os criados estavam esperando a comida chegar. Ion estava sorrindo, pensando que ele tem se preocupado com Dallas nos últimos dias, mas por enquanto se dissipou. Contanto que ele marque a data do casamento, ela não pode ser alterada ou adiada, então Yuri se tornará sua esposa. A comida foi servida, e a garotinha perguntou por que toda a comida deliciosa estava na frente de Ion. Ele então notou que sua porção era maior que as outras, então ele olhou para a empregada, mas ficou chocado ao ver Ione, que disse que ele pode dormir bem esta noite. Ion, chocado, perguntou o que ela estava fazendo lá. E Ione respondeu que ela está lá para ver seu querido Ion. Enquanto isso, Yuri e Dallas estavam olhando para a cena sem entender. Ione então olhou para Yuri com raiva, e perguntou se ela era a garota chamada Yuri. Irritada com a atitude dela, Yuri disse, e daí se eu for, e quem exatamente é você? Ione estava com medo, mas pensou que ela não deveria recuar em uma luta. Ela juntou coragem, e disse que ela é a garota que vai se casar com Ion. Yuri aplaude, e diz para convidá-la para o casamento. Os outros servos parabenizam Ion por conseguir uma garota tão legal, e o chamam de sortudo. Ion percebeu que terá que se casar com Yuri antes que essa bagunça fique ainda maior. À tarde, Dallas e Ion voltaram depois de recolher as madeiras, enquanto Yuri estava secando roupas. De repente, Ione veio correndo para Ion, e disse que estava muito quente lá fora, então ele deveria tomar um pouco de ponche. Yuri olhou para a cena, e pensou, por que Dallas estava com uma aparência tão lamentável? Enquanto voltava, Ione bateu intencionalmente no ombro de Yuri, e pensou que ela tinha que vencer a batalha, e achava que estava fazendo um bom trabalho. Na manhã seguinte, Dallas estava dormindo dentro do moinho sem suas roupas, sem saber que Ione e a outra criada estavam indo para lá. Elas entraram no moinho, e ficaram chocadas ao ver Dallas, que estava dormindo sem roupa. A empregada disse
que dormir no canto desse lugar apertado deve ter feito muito calor. Ela então sinalizou para Ione ficar quieta, e não acordá-lo. Ela olhou para a Excalibur dele, e disse, quando esse cara ficou tão grande. E mesmo que ele seja estúpido, ele tem um corpo bonito. Até mesmo Ione olhou furtivamente para sua espada, e pensou, que era a primeira vez que ela via uma coisa daquela. Elas então ouviram dizendo o nome de Yuri, e então sua espada começou a subir. A mulher chocada, disse, que tipo de coisa de homem cresce infinitamente, já que está 2 vezes maior que antes? Ione olhou, e pensou, que pelo que ouviu, pode crescer até o tamanho de uma mão, mas é maior e mais grosso que uma berinjela madura. A empregada então disse, chega de brincadeira, é hora de parar com essa sacanagem. Ela beliscou sua orelha, e gritou para acordá-lo. Dallas acordou, e a empregada perguntou, o que ele sonhou com Yuri que o deixou assim. Ele então se desculpou, e saiu correndo de lá. Depois que ele saiu, a empregada perguntou a Ione, se era a primeira vez que ela via um homem nu, e ela respondeu que sim, e que nunca esperava que fosse tão grande. Depois de um tempo, Yuri estava pensando que ela escapou por pouco, e que Dallas seria repreendido por Shaya. De repente, Dallas veio correndo até ela, e disse que ela deveria ter acordado ele, e Yuri explicou, que ela deu o seu melhor, mas ele não acordou na hora. Ela então fica chocada, ao saber que Ione também estava com Shaya, e as duas viram ele naquela condição. Ele então beliscou a bochecha dela, e disse que ela era má, quando o abandonou e correu sozinha, e então ele começou a beijá-la, e ela murmurou, e se alguém os visse? Ao mesmo tempo, Zoe estava procurando por Dallas, porque ele não estava presente lá. Ela estava se sentindo mal pelas ações de sua irmã na noite passada, e então queria se desculpar com ele. Ela ouviu alguns sons de dentro, e se perguntou o que era. Ela chegou perto, e ficou chocada ao ver Dallas e Yuri juntos. Ela saiu correndo de lá, pensando que Yuri não era assim com Dallas. Ela começou a chorar, e se perguntou por que os dois estavam se abraçando. Ao mesmo tempo, Yuri impediu Dallas de ir mais longe, e disse a ele para ir ao riacho mais tarde. Enquanto isso, Ione estava pensando, se Yuri e Dallas são mais velhos que ela. Ela se lembrou das palavras de Yuri, e percebeu que ela não tinha interesse em Ion. Ela o imaginou como o homem mais bonito, e disse que iria amar ele mais do que nunca. Depois de algum tempo, Yuri estava lavando roupa, enquanto pensava, que era porque eles dormiram juntos até de manhã, que a coisa dele ficou maior. Ele estava beliscando suas bochechas, e depois tentou tirar sua roupa no meio do dia. Enquanto ela estava distraída, um pano escorregou de sua mão, e começou a correr no rio, então ela correu atrás dele, para poder pegá-lo. Então, Ione chegou lá, e se perguntou onde Yuri foi durante a lavação de roupas. Ela então decide fazer isso por um tempo, até que Yuri volte. Dallas estava correndo em direção ao local, e ouviu o som do bastão de Yuri. Ele viu o bastão acenando, então pensou que Yuri devia estar impaciente, e então decide surpreendê-la. Ele chegou por trás, agarrando seus melões, e empurrou ela para baixo, enquanto dizia que foi muito difícil esperar até agora. Antes que Ione pudesse dizer alguma coisa, Dallas tirou a saia dela, e estava prestes a abrir caminho para dentro. Seu corpo começou a tremer, e ela gritou para ele parar. Dallas se assusta, ao ver que quem ele estava prestes a entrar era Ione, e não Yuri. Ele rapidamente se desculpou com ela, mas ela fugiu. Depois de um tempo, Yuri voltou para o local, e pensou, que estava quase na hora de ele aparecer. As roupas estavam quase prontas, então ela se perguntou, por que ele não chegou ainda? Depois de um tempo, Ion diz a Dallas para ser honesto com ele, e perguntou com quem ele foi ao celeiro no meio da noite. Dallas respondeu que não conseguia dormir, então parou no celeiro após o passeio. Ione chegou de repente, e Ion perguntou, por que ela estava ali de novo? Ela disse que ele devia estar cansado do trabalho, então trouxe batatas cozidas para ele. Enquanto isso, Dallas pensava que deveria se desculpar adequadamente com ela. Ione então olhou para Dallas, e ficou nervosa. Ele se aproximou dela, e se desculpou por tê-la confundido com outra pessoa. Ione percebeu que o kimono de Ion estava rasgado, então ela disse a ele para tirá-lo. Mais tarde da noite, o general Koan e seus homens chegaram a uma vila próxima, e decidiram descansar em um bordel antes de voltar para casa. Dentro do bordel, uma garota tocava uma música para impressionar sua mestra. Sua mestra manda ela parar, e disse, que já faz um tempo que ela trouxe da farmácia, então por que ela não quer se apresentar cantando e dançando? A menina pediu, que ela desse mais 3 dias, para ela aprender a dançar e cantar perfeitamente. Então, uma garota chegou, e informou a mestra que a festa havia começado.
Ela ordenou que ela chamasse as garotas pelas quais os homens anseiam. Ela também disse para Isis se arrumar. Ela disse que são todos oficiais ignorantes, então ela só precisa encher os copos para os convidados, e mesmo que seja alguém insuportável, para ela nunca demonstrar sua antipatia por isso. Depois de um tempo, o general e seus homens foram recebidos pelas meninas. Isis decide servir Sion, enquanto pensa que, ao contrário dos outros oficiais, ele parece mais jovem. Enquanto isso, a mestra dela servia ao general. Isis viu que todo mundo é obcecado por mulheres, mas esse homem não mostra nem um pouco de interesse por ela. O general Quan se emocionou, e manda a mestra tirar toda a roupa. Ela então sugeriu mudar para outro quarto, mas na frente dele, ela não teve escolha, então ela tirou a roupa. Ao mesmo tempo, de volta na residência dele, Ion fica feliz ao ver que Oni arrumou seu kimono. Ele pensou que ninguém havia feito tanto por ele antes, e começa a ter uma sensação estranha. Ele então imaginou uma família com Ione, onde ele voltava do trabalho, e era recebido pelos seus filhos. Ao mesmo tempo, a madame perguntou a Ono sobre o general, sobre como ele deveria ter chegado hoje. Ono diz a ela que o general parou em uma cidade próxima primeiro, e a madame entendeu o que ele quis dizer com isso. De volta com o general, ele olhou para a nova garota, que estava com Sion. Ele disse que ela parecia nova, e ordenou que ela viesse até ele. Ele segurou o rosto dela, e disse que Sion não tinha interesse nela, então ela deveria ficar ao lado dele. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Sion se levantou, e disse que tinha algo a dizer. Ele se desculpou com o general, e disse que gostava daquela garota. O general perguntou se ele estava falando a verdade. Sion puxou Isis para si, e disse que gostava muito dessa garota. O general então começa a rir, e pega a mestra, enquanto dizia para eles rolar e brincar nos cobertores. Depois de algum tempo, Isis estava lá dentro com Sion, que perguntou por que ela trabalhava em um bordel. Ela respondeu que sua mãe também era uma concubina. Park, um dos VIPs do bordel, se apaixonou por sua mãe. No final, sua mãe deu à luz a filha de Park, e esse bebê era ela. Sua mãe se tornou a concubina de Park, e elas moravam na casa dele. No entanto, o ódio da avó por elas crescia a cada dia. Todos os dias ela era espancada pelo filho dele, e Park não suportou mais viver com elas, e as mandou para o hospital do governo. Felizmente, Lord Simas as colocou sob sua proteção, mas, conforme ela crescia, seu olhar começou a mudar. Um dia, ele diz à mãe para mandá-la para o quarto dele. A mãe respondeu que ela o servia todas as noites, então mandar sua filha para servi-lo era demais. Isso deixou com raiva, e a partir daquele dia, ele parou de cuidar delas. Depois de alguns dias de tortura, sua mãe se desculpou por suas ações, e concordou em seguir todas as suas ordens. Na mesma noite, ela perguntou à mãe por que ela estava tomando banho. Sua mãe chorou na frente dela, e pediu desculpas por dar à luz a ela. Depois de algum tempo, ela foi ao quarto de Lord Simas, e perguntou para que ele precisa dela neste momento. Ele elogiou sua beleza, e disse que quer ensiná-la sobre acupuntura. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.